Mais uma vez o Senhor está nos dando aí o privilégio, né, de estarmos juntos, aprendendo um pouco mais da palavra dele. Antes de começar o estudo, eu quero pedir a Deus, ao Santo Espírito, que nos abençoe, nos dando sabedoria, discernimento para o estudo de hoje. Pai, queremos te agradecer mais uma vez por este momento de estudo da palavra. Obrigado porque a tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos prepara, ó Deus, sempre para os embates da vida, para que diante de toda e qualquer situação, o teu nome, Senhor, seja honrado e glorificado. Abra os nossos olhos, a mente e o coração a Deus, para que a gente possa aprender bem a tua palavra e fazer a tua vontade. Queremos te pedir perdão, ó Deus, porque sabemos que muitas vezes não conseguimos ou não fazemos, por uma razão ou outra, de forma perfeita a tua vontade. Mas eu sei que em Cristo Jesus, ó Deus, o Senhor tem nos agraciado com teu perdão, tem nos recebido, e ainda que sejamos limitados, o Senhor tem nos dado a bênção, Pai, de sermos aceitos, não pelo que fazemos, não pela forma e nem como fazemos, mas somos aceitos por causa do que Jesus fez por nós. E é no nome dele e por amor a ele que nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Muito bem, hoje nós vamos entrar num outro bloco do nosso estudo e vamos falar sobre algo que é muito gostoso de falar, né? Que é sobre o coração. E a Bíblia fala muito sobre o coração. E para viver como instrumentos nas mãos do Senhor, nós precisamos entender um pouco essa dinâmica, né, do coração e olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia fala do coração, como é o coração do homem, como é o coração do Filho de Deus, né? E a gente vai procurar, no desenvolvimento deste bloco, cujo tema é o coração é o alvo, a gente vai tentar mostrar, né, nesse aspecto, que a essência do ministério de ser um instrumento nas mãos do Senhor é realmente atingir o coração de toda pessoa. Então, por isso que a gente começa dizendo que o ministério pessoal eficaz, ele leva a promessa de mudança permanente do reino ao lugar onde essa mudança é necessária, ou seja, no coração. Né? E por que no coração? Porque, no geral, nós aprendemos, inclusive, isso na palavra de Deus, os nossos corações guiam o nosso comportamento. Às vezes a gente comenta assim que nós temos que nos dirigir em determinadas situações pelo racional, mas é muito complicado isso, é muito difícil. E quando a gente lê a palavra de Deus assim de uma forma mais atenta, né, buscando ali compreender cada situação de liderança dos servos do Senhor, daqueles que o Senhor chamou para serem instrumentos nas mãos dele, você observa ali que eles estão sempre colocando à frente de toda essa situação o coração. É o coração quem dirige. Você pega um profeta lá que é chamado e ele está com medo, está receoso, né, e não quer e tal. Quer dizer, o coração está à frente daquele. Ele não pensa, o profeta não pensa ali de uma forma racional, dizendo, foi Deus quem chamou, ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, então ele vai me capacitar e não preciso ter medo, eu vou. Você pega lá Pedro, né, que a gente até pregou domingo agora, que sai do barco para andar sobre as águas, porque ele pergunta, se és tu, Senhor, ordena que eu vá ter contigo por sobre as águas. E Jesus fala para Pedro, vem Pedro. Quando Pedro sai dali, eu tenho comigo que não foi uma atitude racional. Não foi mesmo. De pensar, etc. Porque se fosse olhar pelo lado racional, ele nem sairia do barco, né? Porque humanamente falando, é impossível. Então foi uma atitude voltada ali por uma questão emocional do coração. Né? Se você quiser fazer parte, vamos dizer assim, do que Deus está fazendo na vida de toda e qualquer pessoa, você precisa então entender por que as pessoas fazem o que fazem. E quando você analisa esses aspectos, né, desde uma criança até uma pessoa mais idosa, você vai ver ali que o motor de toda essa engrenagem é o coração. Né? Por que a criança está fazendo birra? Por que a criança já está fazendo coisa errada, apesar de ser uma criança? Por que ela está assim, está assado? O coração que está dirigindo ali as atitudes dela. O jovem, o adolescente, o idoso, enfim, o coração está sempre à frente. Então, quando você entende o coração das pessoas, quando você compreende a essência das pessoas, você consegue ser um instrumento mais eficiente nas mãos do Senhor. Por quê? Porque você vai tratar de comportamento.
Você vai olhar para um aspecto comportamental. Eu sou um instrumento das mãos do Senhor. Vamos exemplificar aqui. Sou um instrumento das mãos do Senhor. Eu sei que Ele vai me levar para estar com uma pessoa para falar de Jesus para aquela pessoa. Então, quando eu estou lá, eu não estou ali conversando de uma maneira racional, buscando, olha, a Bíblia é a palavra de Deus por causa disso, teologicamente, as palavras no original, etc. Não. Eu estou ali movido realmente pelo Espírito Santo, mas sempre atento ao coração daquela pessoa. Eu preciso ler aquela pessoa, conhecer realmente aquela pessoa, a sua essência, para eu poder saber como eu vou falar, de que forma eu vou falar, qual é o assunto que eu vou abordar, ou até melhor, como é que eu vou abordar aquela pessoa. Será que ao ler aquela pessoa, é o momento de eu falar o que realmente ali o meu coração está sendo preparado para falar? Será que eu não estou equivocado? Em vez de falar o que eu tenho para falar, né, para aquela pessoa, será que eu não tenho que analisar um pouquinho e tentar entender o que Deus quer que eu faça naquele momento? Quem sabe compreender por que aquela pessoa está agindo daquele jeito? Então eu preciso entender isso. Por que as pessoas não creem em Deus? Por que elas, a Bíblia, como regra de fé e prática para a vida delas, como eu e você aceitamos? Por que algumas até zombam da nossa fé? Então, isso está tudo dentro deste aspecto de entender, né, a essência das pessoas, de entender o coração das pessoas. Portanto, não é possível, diria eu, né, compreender o ser humano sem entender o coração. E a Bíblia usa, né, a palavra, vamos dizer, coração, para descrever o interior da pessoa, né? O espírito, a alma, você vê lá na Bíblia falando sobre o espírito do homem, a alma do homem, né? A mente do homem, as emoções, a vontade, enfim, tudo aquilo que o homem é. Tudo isso é o coração. Quando a gente vê lá alma, mente, emoções, isso são aspectos, né? Ou partes, vamos dizer assim, da função do coração, ok? A gente até ousa dizer, né? Puxa, eu estou pensando com o coração. Né? Eu penso com o meu coração. Ah, deveria? Sou um ser humano, né? Tenho as minhas emoções, estou voltado para isso. Eu louvo o Senhor, eu uso o meu coração. Né? Nem sempre uso a minha mente. Em determinados momentos eu tenho que aprender a usar a minha mente para entender o que eu estou louvando, né? O que significa aquela letra, aquela canção, aquele hino que eu estou ali trazendo em louvor ao nosso Deus, né? Mas a Bíblia fala muito a respeito disto, né? E nós vamos tentar deslanchar bastante neste bloco a respeito do coração, né, de cada um de nós, tá? Por que é importante olhar o coração? Porque o coração, eu diria, é o você verdadeiro. É quem você é. Né? É a essência daquilo que você é. Se você está falando para mim de uma pessoa, contando sobre um amigo seu, alguém da família, etc e tal, eu estou ali atento, te ouvindo e tal, e aí de repente eu pergunto assim para você, mas me descreva essa pessoa, como é que ela é? Eu tenho certeza que você não vai me descrevê-la fisicamente. Ah, ela tem os olhos verdes, claros, o nariz é comprido, a língua é solta, né? O olho é esbugalhado, ela é careca, ou ela é loira, né? Você não vai descrever assim. Quando eu pergunto para você, me descreva essa pessoa que você está falando, esse teu amigo, essa pessoa da sua família, você vai dizer, ah, ela é uma pessoa muito alegre, muito feliz, né? Ela é descolada, ela é uma pessoa que tem sentimentos, ela é muito sensível. Às vezes ela fica meio brava, então você vai descrever. Isso é descrever o coração da pessoa. E é isso que nós temos que aprender a ler quando a gente vai falar de Jesus para uma pessoa. Agora, lembra que ali no comecinho eu falei assim que você precisa entender por que as pessoas fazem o que fazem. Então, por que as pessoas fazem o que fazem? E a resposta de Jesus para essa questão, ela está bem explicada ali em Lucas, no capítulo 6, versículos 43 a 45. Tá bom? Então tem aí na telinha para você ver. Lucas, capítulo 6, dos versos 43 a 45. Vamos usar esse texto para entender um pouco esse aspecto do coração que a Bíblia narra, né? E que é muito importante eu compreender para ser um instrumento eficaz nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, e nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore
é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. A gente conhece bem esse texto e principalmente por causa dessa parte final do texto, né? Vira e mexe, a gente diz isso, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Tá? Vamos entender isso que Jesus colocou para nós ali. Todos nós sabemos, no ministério de Jesus, que ele usava coisas físicas comuns do dia a dia, etc. e tal, para explicar para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e por que não para todos nós, né, nos dias de hoje, as verdades desconhecidas até então, e que ele estava revelando ao coração deles. E nesse texto que nós lemos, ele compara a maneira com que as pessoas agem com uma árvore e seus frutos. Né? Então você volta no texto lá. Né? Se você prestar atenção fazendo esse paralelo, a maneira como as pessoas agem e as árvores, você vai ver que tem uma razão de ser o que Jesus fala ali. Né? De uma árvore boa você tira bom fruto. De uma árvore má você tira fruto mau. Né? Cada árvore, diz o texto, ela é conhecida pelos seus frutos, por aquilo que ela produz. Trazendo isto para nós, né, para o ser humano, para as pessoas, é a mesma coisa. Né? A diferença entre uma árvore boa e uma árvore má envolve o coração. Olha lá o versículo 45, de novo, a parte final. Né? Então ele diz ali que a pessoa boa tira o bem, né, do bom tesouro do coração, ok? E a pessoa má tira o mal do mau tesouro que está no coração. E aí, olha o que ele coloca finalmente, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, o coração dita as regras ali e a persona, né, das pessoas, né? Portanto, há uma relação, vamos dizer assim, orgânica entre as raízes da planta e o fruto que essa planta vai produzir. As raízes você não está vendo, mas está lá. Né? É ela que vai proporcionar isso. Nessa metáfora, o fruto é igual ao comportamento. Ok? Vamos, então, destrinchar o texto lá. Tá? Qual é o comportamento? Vamos voltar lá para o texto. Tá lá. Qual é o comportamento, ou seja, o que se espera, qual que é o fruto de uma árvore boa? Que ela dê um fruto bom. Né? De uma árvore má, que ela dê um fruto mau. Tá certo? Então, é esse fruto que Jesus está colocando ali, que a árvore boa vai produzir, ou que a árvore má vai produzir, esse fruto é o comportamento, é aquilo que se espera da árvore. Né? Você planta uma jaqueira, o que eu espero que ela dê? Jaca. Você planta um abacateiro, eu espero que ele dê abacate. Eu planto lá uma vinha, eu espero que dê as uvas, né? Eu planto as oliveiras, eu espero que dê azeitonas. Então, enfim, eu espero que a planta, né, aquela árvore que eu plantei, ela possa produzir o fruto que realmente ela simboliza, né? Ela realmente carrega em si como essência. Então, esse fruto é o comportamento, é o que eu espero daquela árvore. Tá? Então, a mesma coisa na nossa vida. Então, esse fruto específico, que é o comportamento, para nós, seres humanos, são o quê? São as nossas palavras. Ok? Então, Jesus diz que as pessoas, melhor dizendo, Jesus diz que as nossas palavras são literalmente o nosso coração transbordando. Essa parte final do versículo aí, ó, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se a boca fala do que está cheio o coração, então as minhas palavras que estão sendo ali, né, faladas, né, deflagradas dos meus lábios, né, estão demonstrando para as pessoas que estão ao redor quem eu sou. Tá? Então, essa passagem que nós estudamos, ela diz que as nossas palavras são controladas por nossos corações. Árvores produzem frutos, comportamentos, tá? E pessoas são conhecidas por seus frutos, por seus comportamentos. É isso que o texto está dizendo para nós. Por isso que tem um ditado popular que fala assim, diga-me, né, com quem andas e eu te direi quem és. Tá?
Porque quando eu chego para você e falo, olha, eu ando com fulano, doutorando, ciclano, eles são assim, 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 assado, pelo comportamento, pelo fruto que aquelas pessoas produzem, tá? Eu posso dizer, né, ali, posso colocar ali que tipo de pessoa você é, tá? Portanto, a verdadeira natureza do coração das pessoas, muitas vezes pode ser vista quando elas falam espontaneamente sem refletir. Assim de bate pronto, né? Às vezes a gente cai numa besteira de falar coisas assim e a pessoa fala assim, é a primeira palavra que vale, é a primeira palavra que fala. A gente fala para uma pessoa, nossa, como você está gorda. A pessoa olha para você meio assustada assim, o quê? Você fala, não, não, assim, como você está cheinha, né? Como você está mais fofa, etc e tal. Mas a primeira coisa que falou de repente é que pega, né? Às vezes na área de recrutamento de pessoas em algumas empresas, né? A gente passa lá alguns questionários, algumas coisas para recrutar as pessoas e a gente quer respostas assim, sem refletir, espontâneas. Por quê? Por que a gente quer esse tipo de resposta? Porque essas respostas sem reflexão, espontâneas, etc. e tal, elas revelam realmente muito do que está lá dentro de cada pessoa. Né? Então, há uma conexão orgânica entre o coração e as palavras. E como um instrumento nas mãos do Senhor, eu tenho que entender isso. Tá bom? Eu preciso entender isso. Não só para a minha vida, como um servo do Senhor, né? Porque essa conexão vai existir também em mim, aquilo que eu falo, como eu falo, tem tudo a ver com o que está no meu coração, como também na vida, né, de uma outra pessoa para quem eu vou estar ali falando de Jesus. Tá? Então eu diria que logo falamos ou agimos desta ou daquela maneira por causa do que está em nossos corações. Se o meu coração é a fonte então do problema do meu pecado, então a mudança permanente que a Bíblia prega, né, de mudar de vida, deve sempre abranger a totalidade do meu coração. Pastor, mas por que é importante, né, eu saber disso? Aonde queremos chegar? Até destaquei em vermelho aí, que essa é a nossa premissa. O que a gente quer entender com este aspecto que Jesus colocou ali em Lucas? Não é suficiente alterar meu comportamento ou mudar as minhas circunstâncias. Né? É preciso mudar o coração. E Jesus é o único que transforma as pessoas de forma radical, o coração delas. Veja, vamos exemplificar isso no aspecto de servos do Senhor, como eu e você o somos, com relação à evangelização, a pregar a palavra, a falar de Jesus para alguém. Quantas vezes a gente quer mudar o comportamento de uma pessoa para que ela possa estar na igreja ou possa ouvir de Jesus, em vez de esperar que a palavra de Deus mude radicalmente aquele coração. É o coração que tem que ser mudado e não o comportamento. Não adianta eu chegar para uma pessoa que é alcoólatra e falar para ela assim: você precisa parar de ir nos bares, parar de beber, né, para aceitar Jesus. Não é assim que funciona, né? Eu e você sabemos que é o contrário. Ela, independente da maneira como ela está, Deus vai me usar, vai usar você para chegar a esta pessoa, falar a palavra dele, de Deus, a estes corações, para que essas vidas sejam mudadas. E aí, quando esse coração é mudado, é que ela consegue mudar o comportamento dela. Não adianta mudar as circunstâncias achando que vai mudar a pessoa. Às vezes até acontece, né? Às vezes até acontece. Eu vou mudar de bairro, eu vou mudar de cidade para ver se melhora um pouco a minha vida. Pode até ser que dê uma melhorada, mas continuar vivendo do jeito que você vive, volta tudo a estaca zero. Na área, por exemplo, de pessoas que têm uma certa dependência química, né? Isso é salutar pensar desta forma, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, essa pessoa para ela largar totalmente, abandonar totalmente as drogas, ela precisa mudar o entorno dela, ela precisa sair de perto desses amigos, precisa mudar de bairro, precisa ir para um lugar onde não tem essa bocada, etc e tal. Ok, tá certo, isso ajuda, mas isso não muda a pessoa. Né? A única pessoa que pode mudar o coração de alguém é Jesus Cristo. E ele é o único que pode fazê-lo realmente de forma total e absoluta. Né? Então, como instrumento nas mãos do Senhor, eu tenho que entender isso.
tá? Eu tenho que ir com o propósito, né, de acreditar que o Senhor vai me usar para mudar aquela vida, para mudar aquele coração. Eu não posso chegar à vida de ninguém mudando o comportamento de pessoas. Ó, você precisa mudar essa roupa, tá? Você precisa mudar esse seu jeito de vestir. Ó, precisa parar de pintar as unhas, de passar batom. Olha, você está usando uma roupa muito assim, muito assado. Olha, você não pode ficar tão nervoso com qualquer coisa. Eu estou mudando o comportamento, né? Agora eu tenho que entender que eu serei um instrumento das mãos do Senhor para que Ele, Deus, mude o coração daquela pessoa, né? Lá em Mateus, no capítulo 23, dos versos 25 a 26, Jesus acusa os fariseus de perderem essa visão, né? Essa verdade espiritual. Dá uma olhada nesse texto, olha ele aí. Desculpa. Mateus 23, né? Versos 25 a 26. Olha o que o texto diz. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Né? Esse é um texto também bem conhecido, né? Que Jesus chama a atenção dos fariseus, porque eles eram muito zelosos com algumas coisas, né? Mas é só aparência. Agora, traz essa realidade desse texto para o ministério que nós temos que desenvolver. Olhando para este aspecto do comportamento das pessoas, Jesus tem que mudar o coração. Não adianta eu mudar a parte externa, fazer com que a pessoa vá para a igreja de terno e gravata, mas por dentro ela não tem um compromisso com Cristo. Ok? Então, nesse aspecto, Cristo, né, dentro desse texto que a gente observou, Jesus Cristo olhou para aquela formalidade dos fariseus e disse o que para eles? Olha, vocês se orgulham do comportamento que vocês têm, um comportamento correto, certinho, tudo assim, tudo assado, mas o coração de vocês é uma confusão. Comecem com o coração, que o comportamento correto vai vir. Limpa por dentro primeiro, para que depois as coisas possam acontecer do lado de fora. Né? E muitas, vamos dizer assim, das nossas tentativas de mudar o nosso comportamento, ignoram o coração por trás, né? Por detrás das ações. A gente esquece de olhar para essa realidade da essência das pessoas, do coração. Então a mudança que Jesus vai operar é no coração, para proporcionar uma mudança de coração. Né? Vai ter um coração novo, vai ser uma nova criatura. E esta é uma realidade que ele, Jesus, traz para mim e traz para você. Tá? No que diz respeito à nossa vida, de maneira geral, nós muitas vezes ameaçamos as pessoas, né? E ameaçamos, quando eu falo aqui de que nós ameaçamos as pessoas, não estou dizendo a questão da ameaça, no sentido assim de chegar e falar, eu vou acabar com a sua vida, etc. E tal. Mas a gente ameaça até no aspecto de dizer o seguinte, olha, o que foi mesmo que você disse? Olha, não vou deixar você assistir televisão, hein? Olha, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você não tem sobremesa. Há em nós um instinto para isso, né? Nós manipulamos as pessoas. Olha, se você fizer isso, fizer aquilo, então eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Nós culpamos as pessoas, né, com relação a tudo. Às vezes a gente nem admite a nossa culpa, né, mas a gente fala, mas eu errei, mas você também, você fez isso, fez aquilo, etc, etc. E por aí vai. Né? Levantamos a voz, né, e fazemos uma multidão de outras coisas para mudar o comportamento das pessoas. Né? Mas a mudança nunca permanece. Por quê? Porque queremos mudar o comportamento. Se eu tenho um filho adolescente, não adianta querer mudar o comportamento dele. Filho, não vai mais sair de madrugada. Filho, não vai na balada. Filho, olha, não bebe. Filho, não fuma. Eu estou mudando o comportamento. E eu tenho que clamar para que Deus me use, ou use uma outra pessoa, um outro servo dele, para que seja um instrumento para mudar o coração daquele filho, né? Para mudar o coração dele, para que ele possa ter um novo coração. Às vezes nós que somos mais velhos, que já tivemos os nossos filhos adolescentes, né? A gente já teve experiência nessa área, todos nós que passamos por filhos adolescentes temos experiência nessa área, em que o filho promete mudanças. Não, pai, você tem razão. Não, mãe, tá certo. Não vou mais sair com aquele grupo de pessoas, etc e tal. Promete, promete, promete. A gente fica todo feliz, satisfeito, mas se o coração não mudou, não adianta nada. Tá? Mas por quê, então, isso acontece? Né? Porque o corpo sempre vai
para onde o coração conduz. Tá certo? Então, essa maneira de nós agirmos, né, ela precisa ser muito bem tratada. Eu preciso conhecer muito bem esse aspecto do coração na vida de todas as pessoas, porque eu vou estar com pessoas e eu vou ter que analisar o coração dessas pessoas, o comportamento dessas pessoas. Ok? Jesus, na palavra dele, está dizendo quão poderoso é o coração. E aí eu pergunto, será que realmente nós acreditamos no que Jesus está ensinando aqui? Veja, meu querido e minha querida irmã, nós não estamos aqui entrando no aspecto da racionalidade, em termos de inteligência, para compreender algumas coisas que o Senhor naturalmente dá para nós no decorrer da nossa vida, do nosso ministério. Isso a gente vai entrar um pouquinho mais à frente. Mas a ideia aqui é compreender que eu não posso abrir mão deste aspecto que é importante no meu ministério, que é o aspecto emocional, que é olhar para a questão do coração e entender. Né? Às vezes eu posso estar na igreja com um amigo meu que eu levei para que pudesse conhecer a minha igreja, conhecer os meus irmãos na fé, ouvir a palavra de Deus, e de repente ele tem uma atitude ali do meu lado, dentro do templo, que não condiz com a realidade da minha vida como servo de Deus. Mas em vez de eu ficar policiando aquele meu amigo, em vez de eu ficar recriminando a atitude dele, eu tenho que parar um pouco e pensar no comportamento que ele manifestou. Porque aquele comportamento, aquela maneira como ele agiu ali dentro do templo, vai revelar um pouco do coração dele para mim. E quando eu tenho, né, por parte de Deus, a revelação do que é aquela pessoa, eu vou saber lidar com aquela pessoa, né, com aquele meu amigo. Jesus fez isso muito com os discípulos e com os apóstolos. Né? Ele tratou com todos eles neste aspecto. Então, por exemplo, né, novamente citando Pedro naquele caminhar sobre as águas, né? Quando Pedro andou sobre as águas, etc. E tal. Jesus sabia o que estava no coração de Pedro, ele conhecia Pedro, ele sabia da impetuosidade de Pedro, da arrogância de Pedro, do orgulho de Pedro. Jesus, quando falou para Pedro mais à frente, Pedro, você vai me negar, e Pedro disse, não, eu não vou. Jesus sabia o que estava no coração de Pedro. E mesmo sabendo o que estava no coração de Pedro, Jesus não abandonou a Pedro. Jesus falou, Pedro, Pedro. Né? E é interessante que Pedro nega Jesus da maneira como negou, etc. e tal. E lá no exemplo que a gente citou de Pedro andando sobre as águas, Pedro naufraga, Pedro começa a afundar, clama pelo Senhor Jesus, Jesus estende a mão, né? Na questão de Jesus, de Pedro ter negado a Jesus, mais à frente, Jesus restaura a vida de Pedro nesse particular, perguntando novamente, 3 vezes para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama realmente? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? E aí Pedro então se quebra e entendendo então o que Jesus estava falando, ou seja, ele, Jesus conhece o meu coração, então Pedro fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes se eu te amo ou não. Tu sabes. Né? Então isso é importante para nós. No decorrer do nosso ministério, eu preciso entender que o coração, então, é o alvo. Né? Eu tenho que atingir não a mente das pessoas, eu não tenho que buscar a inteligência das pessoas para tentar provar alguma coisa para elas. Não, neste aspecto, de maneira alguma. O que eu tenho que fazer é ser um instrumento das mãos do Senhor para chegar no coração da pessoa. Tá bom? A gente vai fazer uma pausa por aqui, né? Acho que por hoje está bom. Eu vou orar com você e aí a gente volta para a nossa sala, para estarmos todos juntos ali, né, para nos despedirmos, tá bom? Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, em nome de Jesus, pela palavra que o Senhor traz ao nosso coração. Quero te agradecer, ó Deus, porque eu sei, todos nós sabemos que a tua palavra menciona o coração como a fonte, ó Deus, de todas as manifestações que possam emanar da minha vida, em termos do pensar, do meu agir, do meu falar. Mas o meu coração, Deus, é um coração novo, é um coração que foi tratado, que foi curado, que foi mudado, que foi transformado. O Senhor fez de mim uma nova criatura. Mas ainda assim, ó Pai, muitas vezes eu vejo que o meu coração se inclina a não fazer a tua vontade, o teu querer. Por isso eu clamo, Senhor, e busco que o Senhor me fortaleça, porque eu quero de todo o coração, de todas as minhas forças, ó Deus, te honrar,
e glorificar o teu santo nome. Pai, me usa cada um de nós como um instrumento nas tuas mãos, para poder levar a tua palavra às outras pessoas, ó Pai, e que eu possa estar atento aos sentimentos, ao coração, atento, ó Deus, às manifestações comportamentais de cada pessoa, porque eu sei que olhando para estes aspectos particulares de cada pessoa, o teu Espírito Santo há de me direcionar a respeito de como falar, a hora que falar, com brandura, com justiça, com doçura, com moderação, mas com toda a autoridade. Então, Pai, prepara-nos para esta realidade. Eu te agradeço por esta noite que tem nos dado e que mais uma vez o nosso coração seja confortado pela presença do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém, Pai.